Hoje é o dia, então, da finalização do nosso jejum. Nós vamos participar da ceia do Senhor, mas hoje também é o dia que se comemora a ressurreição de Cristo. E esse é um tema tão importante que eu quero ministrar algo em relação a isso, mas queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Peça que o Espírito Santo te dê revelação nessa hora. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz para nos direcionar, para nos exortar, nos ensinar. O Teu Espírito é aquele que nos guia a toda a verdade. Que hoje, durante esse culto, nessa palavra, o Teu Espírito possa falar com cada coração aqui, para recebermos revelação, graça, sabedoria e vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Por todo o Novo Testamento, existem palavras que quando você faz ali um estudo mais aprofundado, você percebe que ela é repetida da forma original. Então, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, a maioria, não é? E há expressões que você lê no português, mas que é uma palavra grega. Então, por exemplo, quando tem lá Abba, Pai. Abba é uma palavra do original, mas não foi traduzida para o português, inglês e outras linguagens. Então, você repete a palavra original. O que significa Abba? Paizinho ou pai querido, né? Isso é uma expressão que os judeus usam para falar. Está dando um pouco de microfonia? Pode abaixar um pouquinho, talvez. Eu já estou aquecendo, minha voz vai aumentar. Pode abaixar um pouquinho, senão dá microfonia. Então, são expressões que nós vemos, né, em todo o Novo Testamento, que é do original. Outras expressões como Maranata. Alguém já cantou Maranata? O que significa Maranata? Vem, Senhor Jesus. Mas essa palavra é original, não foi traduzida para o português. Efatá, talitacumi, também são expressões assim. Isso acontece, nós cremos, que é quando o Espírito Santo quer te dar um alerta para aquela palavra. Por que ela foi mantida no original? Para você dar uma atenção maior para aquilo, para você receber um significado maior. Porque há expressões bíblicas que, quando são traduzidas para outras línguas, perdem um pouco a profundidade ou o peso. Perde. Se você começa a estudar a palavra de Deus, as traduções mais formais e mais antigas são melhores, porque elas são mais profundas. A linguagem de hoje deixa a coisa muito soft, e às vezes você perde um pouco a essência ali daquele texto. Então, quando acontece isso, o Espírito Santo quer nos dar uma atenção maior. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 12, quem está ali na projeção? Nicole. O Evangelho de João, capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho, para onde? Jerusalém. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando. O que a multidão clamou? Hosana. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Então, o que a multidão gritou? Qual que é a palavra? Hosana. Hosana também é uma palavra original. Hosana no grego significa Hosana. Então, quando você canta Hosana, né, tem várias músicas que a gente usa essa palavra, você está declarando o significado original. E eu quero falar um pouco disso para você entender. Né? Essa é uma palavra grega, mas ela é uma expressão do Velho Testamento. É uma derivação de uma outra frase. E lá no Salmo 118, coloca aí, por favor, Salmo 118, verso 25 e 26. Diz assim: ó, salva-nos,
Senhor. Então, essa expressão salva no Senhor significa o quê? No original, hosana. Salva no Senhor. Então, todas as vezes que você diz hosana, você está repetindo essa expressão bíblica. Salva no Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Então, a palavra hosana significa um pedido de socorro. Então, imagina quantos aqui não sabem nadar. Deixa eu ver, ergue a mão. Deveria aprender, isso é bom para a vida. Ainda bem que depois da 5ª série, ninguém te empurrou numa piscina. Mas imagina que você não sabe nadar e alguém te empurra no rio, numa piscina, numa praia. O que você faz naquela hora? Você clama por todos os santos. Então, imagina aquele sentimento, naquele contexto, você faz o que? Um pedido de socorro. É exatamente o que significa hosana. Pedido de socorro. Um pedido de ajuda. Mas aí, conforme foi passando o tempo, essa expressão de pedido de socorro também se transformou numa outra expressão que é a mesma coisa, mas em sentidos diferentes. Quem imagina quando você está lá se afogando, então, e aí chega o salva-vidas. O que você fala naquele momento? Aleluia. Se é crente, fala, né? Aleluia, glória a Deus. Se não é crente, fala, ainda bem, o universo me ouviu. Mas essa outra expressão de alívio, também hoje se fala hosana. Então, tanto pedir ajuda, quanto manifestar alegria e paz, porque recebeu ajuda, ou a ajuda está a caminho, também pode ser traduzida como hosana. Então, nós podemos observar que, depois do Salmo 118, verso 25, o verso 26, coloca aí, Nicole, por favor, diz ali, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, na prática, os judeus unificaram essas duas coisas. Então, no verso anterior, você tem, Senhor, salva-nos. Mas quando o escritor falou, salva-nos, a ajuda já veio. Em seguida, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Então, ficou como uma expressão só. Então, você pode usar hosana para salva-me, Senhor, mas você também pode usar hosana para dizer, a salvação chegou até mim. Isso tudo é hosana. Então, eu posso usar como uma expressão de alegria e esperança, hosana, no Novo Testamento. Coloca o versículo, não vai dar tempo de eu ler. Mateus 21, do 9 ao 15, tem uma expressão, hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Se você usa essa expressão no sentido de alegria e esperança, o que você vai dizer? O filho de Davi é a minha salvação. Ele é a ajuda que veio. Ele é a salvação que pegou na minha mão quando eu estava afundando. Lá em Marcos, capítulo 11, verso 9 e 10, também tem uma expressão, hosana nas alturas. O significado, então, de hosana nas alturas, na expressão de alegria e esperança, é exalte a salvação nos céus. Mostra para todo mundo a salvação. Mostra o Salvador para todo mundo. Então, quando nós falamos hosana, nós estamos falando de quem? De Cristo. Nós estamos falando, pode ser, Cristo vai te salvar, ou pode ser, esse é o meu Salvador. Salvação. Salvação. Para exemplificar mais, imagina que você está assistindo um jogo de futebol. Então, a maioria que é brasileiro, imagina que está um jogo final da Copa, Brasil versus Argentina. Aí, está lá o Neymar jogando, aleluia.
está quase terminando o jogo, está 2-2. Aí, de repente, alguém comete uma falta na pequena área e vai para os penaltis, como diz aqui. Aí vai o Neymar cobrar, chutar a bola. Alguns vão clamar o seguinte: vamos, Neymar, você pode, você consegue. Isso é o hosana na primeira expressão, ou seja, eu preciso que ele faça alguma coisa. Mas tem outros que já dizem: é o Neymar, vai ganhar. Esse é o hosana na expressão atual. Os irmãos entenderam a diferença? Existem dois gritos, mas cada um mostra o que está ali no coração. Para quem não tem Jesus, o hosana é chamando para que ele venha. Mas para quem teve Jesus, o hosana é dizendo: ele veio me salvar. Salvação chegou. Eu fui salvo. O filho de Davi já veio. Ele não vem, ele veio. Então hoje nós queremos celebrar isso, hosana. Viu, Darcy? Se tiver uma música aí de hosana, pode preparar. Hosana. O filho de Davi pisou nessa terra. Ele venceu a morte. Ele nos deu a vitória. Então hoje nós cantamos hosana. Nós falamos para o mundo inteiro que a salvação chegou, a salvação está disponível para quem crê, para quem recebeu, para quem confessar. Então, aquela grande multidão que naquele dia cantou e gritou hosana para Jesus, mal sabiam que no domingo seguinte, Jesus, na sexta-feira, ele morreu na cruz, e no domingo ele ressurgiu. E a hosana passou e mudou o significado. Antes era uma coisa, agora é outra. Aquele Cristo que foi exaltado como aquele que viria. Ele então morreu na cruz, passou 3 dias e ressuscitou. E hoje nós estamos celebrando a ressurreição. Mas isso é tão importante nós entendermos. Porque a salvação de Deus para nós é algo completo. Diga aí para o seu vizinho: a salvação é completa. Às vezes, alguns detalhes, ou um tipo de ensino, ou dependendo da forma como nós falamos, nós perdemos um pouco o significado das coisas. Então, a cruz, para muitos, eles pensam apenas num aspecto, que é do perdão pelos pecados. E nós falamos muito isso. E nós falamos do sangue de Jesus. E você usa o sangue para tudo quanto é lado. O sangue tem poder, o sangue isso e aquilo, o sangue me lava, o sangue me limpa. Mas isso é só uma parte. Fala para o seu vizinho, é só uma parte. O sangue serve para limpar, lavar você e perdoar os seus pecados. Mas a ressurreição é que traz vida abundante para você. Você percebe que há uma salvação completa na obra do Calvário? A morte de Cristo fez com que você fosse aceito por Deus. Mas a ressurreição de Cristo fez com que você recebesse a vida do Cristo. Então, isso é uma salvação completa para nós. Você não pode ficar só numa parte. Não, ele morreu por mim, já pagou por todos os meus pecados e agora pronto. Não, o que mais? A vida de Cristo entrou dentro do seu coração. Você agora recebeu o Espírito do Deus vivo dentro de você. Só foi possível por causa da ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, a cruz não teria efeito na sua vida. Agora, como é que a gente sabe que a cruz teve efeito, que o sacrifício de Jesus foi aceito? Porque ele ressuscitou. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, não poderia ser ressurreto. Por isso ele não tinha pecado. Aleluia, obrigado. Eu gosto disso. Todo mundo podia expressar seu coração assim. Eu sei que você está se expressando para dentro. Eu sei o que é isso.
Mas às vezes você pode expressar para fora também. Então eu preciso entender a salvação como algo completo na minha vida. Deus não fez só uma parte. Ele salvou você da ira, mas Ele também colocou o Espírito dele no seu coração. Romanos, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a sua morte, a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós tínhamos dois problemas. Nós tínhamos o problema do pecado e nós tínhamos o problema da morte espiritual. O pecado é uma coisa, a morte espiritual é outra. A morte espiritual aconteceu lá no Éden. Porque você sabe, quando Adão foi criado, ele tinha vida de Deus nele. Mas depois do pecado e depois da queda, ele morreu espiritualmente. Mas lá na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a oportunidade de ressurgir novamente. E receber o Espírito dele novamente. Então existe algo sobrenatural na nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 16. Olha o que diz. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18. Ainda mais, os que dormiram em Cristo também pereceram. Verso 19. Mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, você não pode ter um pensamento de que a cruz só veio para te dar vida aqui nessa terra. Não. Depois que Cristo entra na sua vida, começa algo que se chama eternidade. Porque se Cristo Jesus morreu na cruz só por essa vida, Ele está dizendo que você vai ser infeliz. Porque você vai correr atrás de coisas que no reino de Deus não tem nada a ver. Você foi plantado no reino, a Bíblia diz, você foi tirado do império das trevas, transportado para o reino de quem? De Jesus. Então a sua vida eterna já começou. Fala para o seu vizinho, você já é um ser eterno. Fala para o outro, fala, você nunca morrerá. A carne um dia vai apodrecer. Vamos orar para que o Senhor venha e leve tudo de uma vez. Mas enquanto Ele não vier, os que morrem, não morrem. Sim ou não? Aleluia. Isso tudo por causa da ressurreição. Se não houver ressurreição na minha vida e na sua vida, não há vida. Não há vida abundante, não há vida eterna, não há vida de Deus. Mas eu e você recebemos a vida de Deus. Então, uma verdade é que quando Cristo veio em carne, Ele trouxe Deus aos homens. Amém? Quantos creem até aqui? Amém. Mas não foi só isso que aconteceu. A vinda de Cristo para a terra trouxe Deus para junto dos homens. Mas a ressurreição de Cristo aqui na terra levou os homens para estarem agora diante de Deus. Então Jesus veio como bebê, Ele uniu uma parte. A segunda parte foi depois da ressurreição. E agora nós estamos completamente conectados ao Pai. Completamente. Por que isso aconteceu? Por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia que eu e você vamos também ressuscitar com Ele. Porque agora nós seguimos o mesmo caminho. O mesmo caminho. Então, um dia eu e você vamos morrer, se Ele não vier, e nós seremos ressuscitados com Ele, para a vida dele. Então, Jesus
ele já era o Filho de Deus antes de vir na terra. Ele já era. Antes de morrer, ele já era Filho de Deus. Mas com a sua morte, ele nos elevou a ser como ele. Antes ele era o Filho unigênito, o único Filho. Deus só tinha um. Agora a Bíblia diz que ele é primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de muitos. Por quê? Porque você passou a ser filho. Não te dá um arrepio também, não, ouvir isso? Ele me fez filho. Meu Deus. João capítulo 14, verso 19. Jesus disse: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus está vivendo hoje? Sim ou não? Sim. Então você vive com Ele também. Fala isso para o seu vizinho, você vive a vida de Jesus. Eu não estou falando que Jesus veio viver com você. Eu estou dizendo que você agora está vivendo com Ele. Há uma grande diferença entre eu chamar Jesus para ser meu amigo ou Jesus pegar na minha mão e me unir ao Pai numa complexidade que eu não entendo. Há uma grande diferença quando você segue Jesus e diz: Jesus, vem ajudar o meu caminho. Para aqueles que falam: Jesus é o caminho. Eu não posso fazer alguma coisa sem Ele. Eu não posso tomar uma decisão sem Jesus, porque eu estou nele. Eu não posso ter um projeto sem Jesus. Não existe. Porque agora eu vivo junto com Ele. Ele vive, eu vivo também. Mas é nele, por Ele, através dele, junto com Ele, fazendo tudo com Ele. Porque agora nós somos unidos. Cristo não é uma parte da nossa vida, Ele é a nossa vida. Isso é o que muitos crentes desanimados vivem. Você já viu algum crente desanimado? Pois é, pode checar lá que Cristo é só uma parte para ele. Ele tem a vida familiar, ele tem a vida profissional e a vida religiosa. Esse aí desanima sempre. Esse um dia está aqui e outro dia não está mais. Cristo não é uma parte, Ele é o todo. Ele é a figura central, Ele é a figura completa. Não há nada sem Ele, eu não posso pensar nada sem Ele. Ele está em tudo. Você pode respirar fundo e sentir o Senhor Jesus? A picanha que você vai comer hoje, está lá Jesus. Ele é o alimento. Quem está com muita fome aí? Deixa eu ver. Sem acusar ninguém. Se você está com muita fome, você não fez o jejum direito. E quem faz o jejum, o corpo habitua. Se está com fome, não é aquela fome, é abismal. Sim ou não? Mas deixa eu parar de condenar e deixa eu pregar a palavra. Por quanto tempo dura a sua salvação? Por quê? Porque quem te salvou é eterno. Quem te salvou é eterno. Então a sua eternidade já começou faz tempo. Não pense que só lá no céu vai estar reservado bênçãos para você. Não, já começou. Porque a eternidade já começou. Porque o Salvador já veio. E o Salvador morreu e ressuscitou, e eu e você ressuscitamos com Ele. A eternidade não é um presente que você vai receber nos céus. Começou hoje. A vida eterna, o homem perdeu lá no jardim, mas hoje na cruz do Calvário o Senhor nos deu de novo. A vida eterna não é uma vida melhorada. Presta atenção nisso. Deixa eu te falar algo, talvez você nunca pensou.
Nós, às vezes, pensamos que lá no céu vai ser melhor. Isso é um equívoco. Porque você nunca vai estar mais perto de Deus do que você já está agora. Porque Ele mora no seu coração. Então, tira essa ideia de, não, lá no céu eu vou viver feliz. Lá no céu eu vou ter... Não, você tem feliz, alegria, paz e coisas hoje. Porque o Salvador veio. Porque a vida já começou. E você está esperando uma coisa futura, está sendo roubado por algo que é presente. Se você acha que a vida boa é só lá na eternidade, aí você aceita ser roubado hoje e acha que isso é humildade, ou Deus está tratando você, ou sei lá, qualquer outra ideia equivocada que tem na mente. Não, hoje mesmo você pode desfrutar e viver a vida abundante. Por quê? Porque o Salvador já veio. Faz tempo, mais de 2000 anos, Ele já veio. O que você está esperando para desfrutar do todo de Cristo? O que você está esperando para viver 100% para Ele? Às vezes você pensa, não, lá no céu eu vou viver com o Senhor. Não, lá no céu eu vou reinar com Cristo. Não, lá no céu eu vou trabalhar com Ele. Mas por que não faz isso hoje? Já está liberado para você. O reino já está à disposição. Os dons já estão aí distribuídos. Você já pode trabalhar com o Senhor, você já pode viver com o Senhor, você já pode desfrutar da presença dEle. Ah, não, mas eu quero desfrutar, eu quero ver. Pois é, Jesus falou, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Veja Ele pela fé. Não, mas eu quero ver. Meu amigo, eu não sei como é que você vai ver Deus, porque João teve uma visão do Senhor e só viu os pés. Ele é tão grande. Veja Ele em tudo. Veja Ele desde a hora que você acorde até ir dormir. Veja Ele então. Não, mas eu quero viver sem influência do maligno. Pois é, vai se encher do Espírito e não tem influência nenhuma do maligno na sua vida. É para hoje. A vida ressurreta de Cristo te deu a oportunidade de uma vida ressurreta hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Depois nós vamos só continuar o que a gente está fazendo aqui. Só vai reinar com Jesus lá quem reina hoje. Não pense que você vai passar a vida inteira fazendo qualquer coisa e vai chegar lá, Senhor, agora é a minha vez. Não. Vai ficar de fora. Não estou falando que você vai ficar de fora do céu, mas vai ficar de fora do reinado. Salvação é uma coisa, reinar com Cristo é outra. Só reina lá quem está reinando aqui. Pergunta aí seu vizinho, você está reinando aqui nessa vida? Pergunta para ele, a atenção de Cristo na sua vida é toda aqui? Ou você está esperando morrer para viver com Ele? Então, o que significa a Páscoa para você? O que significa a ressurreição para você? Nós precisamos saber que é isso. A ressurreição hoje comemora-se que Cristo ressuscitou. Mas se Ele ressuscitou, o que você ganhou com isso? Você tem que saber. Já pensou se chega alguém para você e fala, olha, tem uma pessoa milionária aí, morreu e colocou seu nome no testamento. O que você fala? Ah, deixa aí, depois eu vejo. Hã? Não, vou trabalhar primeiro, depois eu vejo lá o que eu ganhei. Alguém faz isso? Você larga tudo e vai lá na hora. Porque você sabe que boas coisas vão chegar até você. Você dá um chute no chefe e fala, agora eu não quero nem saber, eu recebi uma herança. Eu nem preciso, talvez nem precise mais trabalhar na vida. Então, se Jesus vem e chega e diz para você, eu tenho vida em abundância, você não vai querer saber? Ou você vai falar, não, amanhã eu mexo com esse negócio de igreja. Não, depois eu vou liderar uma célula. Não, esses negócios de dom é só para alguns. Ah, então Jesus morreu para alguns. A salvação Ele te deu, mas as outras coisas Ele não te deu.
A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a herança é para todos os filhos. Todos os filhos. Se você não desfruta da herança, você está sendo roubado. Mas hoje não tem mais desculpa, agora você já sabe. A vida abundante de Deus não é só para pastor, não é só para líderes, é para todo filho. Pergunta se tem algum filho aí de Deus do seu lado. Pergunta, você é filho de Deus? Tem algum filho aí? Deixa eu ver. E qual é a sua herança? Você sabe dizer pelo menos 5 coisas que você ganhou em Jesus? Então fala aí para o irmão que está do seu lado. 5 coisas da sua herança em Jesus. Estou vendo gente calada olhando para mim. Já falou? Vem aqui falar para nós, então. Se você demorou para falar, significa que falta conhecimento. E a Bíblia já diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu preciso saber qual é a herança para a minha vida. Eu preciso saber o meu propósito. Eu preciso saber o que Jesus me deu, porque Ele colocou meu nome no testamento. Meu nome já está no livro da vida. Eu preciso saber disso. O que Deus tem para mim hoje? O que Ele tem para mim a eternidade que já começou? Qual que é a vida ressurreta que eu ganhei nele? Se eu e você não sabemos disso, então a Páscoa é só para comer ovo de chocolate mesmo. Alguém já comeu ovo aí? Ainda bem que você está em jejum, não vai gastar dinheiro com essas coisas. Quantos estão entendendo a palavra de hoje? Então, a salvação, diga, a salvação é uma pessoa. A salvação não pode ser só o bilhete para os céus com o seu nome. Não pode ser só isso. A salvação não é apenas quando o seu nome foi escrito no livro da vida. A salvação é o próprio Cristo vivendo literalmente dentro de você. Por isso a lei foi muito bem expressada aqui através dos irmãos. Por isso a lei não pode gerar vida, porque a lei não tem Cristo. A lei é só para eu saber o que faz, o que não faz, e ponto. A lei não pode salvar ninguém. O Salvador está em Cristo, mas a salvação, ela começa com o seu nome escrito na vida, no livro da vida. Ela começa com a salvação do inferno. Ela começa com a salvação da ira divina. Mas isso é só o começo. Tem uma vida inteira para você. É o Cristo vivendo literalmente dentro do seu coração. E quem tem Cristo, meu Deus do céu. Quem tem Cristo tem tudo. Por isso nós somos capazes de sentir alegria com pouca coisa, porque essas poucas são nada diante de Cristo. Por isso nós estamos aqui semana após semana. E as pessoas olham lá fora e dizem, esse bando de crente tudo doido. É doido mesmo. Mas eles acham que nós estamos aqui enclausurados, vivendo a pior da tristeza. Porque o que o ímpio acha que o crente é? Triste. Por quê? Porque ele quer pecar, mas não pode. É isso, não é?
Ele está lá com a cerveja na mão e fala, que delícia, eu sou livre, você não é. Mal ele sabe o que eu bebo aqui dentro, água viva. Então ele está lá cheio de sensualidade, pornografia e tanta coisa, dizendo, que coisa boa. Mal ele sabe o desfrute que é um casamento santo, íntegro, cheio da presença de Deus, a alegria que isso gera, a paz que isso gera, a satisfação que isso gera. Agora, tudo isso é por causa de Cristo. Tira Cristo da história, acabou tudo. Se ficar só a lei, acabou tudo. Diga, a salvação é uma pessoa. Então, olha que interessante, preste atenção nisso. Você nasceu, obviamente, do seu pai e da sua mãe, e isso o mundo chama de vida. Mas a Bíblia não chama isso de vida. A vida começa quando Jesus entra na história. Vamos ler 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é o que, irmãos? Nascido na maternidade do pai e da mãe, nascido de o ímpio nasceu de Deus? Ainda não. Mas você nasceu de Deus. Então, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Porque essa é a nossa vitória, a nossa fé. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 13. Olha lá, os quais, aqui está falando de mim e de você, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Deus. Você sabe por que um dia você confessou o nome de Jesus? Porque Deus quis te salvar. Não, eu aceitei Jesus. Não, Ele te aceitou primeiro. Se Ele não tivesse te aceitado, você não poderia aceitá-lo. Se Ele não tivesse olhado para você, você jamais olharia para Ele. Se Ele não tivesse recebido você, jamais você recebia Ele. Se Ele não tivesse escrito o seu nome primeiro, jamais você falaria o nome dEle. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu. Meu Deus, quando eu penso isso, minha mente não consegue entender. Por que Deus te escolheu? Não sei, não quero saber e nem tenho raiva de quem sabe. Não sei, mas sei que eu fui escolhido. Se eu olho para Ele hoje, é porque Ele olhou para mim antes. Se hoje eu tomo uma ceia lembrando dEle, é porque Ele já lembrou de mim antes. Ele escreveu uma história para mim, Ele me chamou, Ele me deu tudo. O que eu posso fazer hoje se não for lembrar disso? Como é que eu posso viver uma vida longe disso? Como é que eu posso encher meu tempo e minha agenda com coisas dessa vida que são tão fúteis e inúteis? Se o todo está aqui dentro de mim. Ele me chamou, eu não podia chegar até Ele, Ele veio até mim. Hoje eu ainda não posso continuar com Ele, aí Ele pôs o Espírito para me cercar e me unir a Ele em todo o tempo. Eu era pecador, Ele mudou a minha natureza. Isso tudo é um sentido, mas tudo isso aconteceu porque Ele ressuscitou. E você foi ressuscitado junto com Ele. Você vive a vida literal de Jesus. Por isso, nunca aceite nada menos do que isso. No ano das portas abertas, veja as portas abertas que Deus já te abriu. A primeira porta que Deus abriu para a sua vida foi o véu que se rasgou. O véu rasgou de cima a baixo. E te deu acesso ao Pai. Essa foi a primeira porta que Deus abriu na sua vida. Depois Ele abriu a porta da presença. Você agora pode, ousadamente, como diz a palavra de Deus,
participar, junto com o Senhor, de tudo. Ousadamente, você pode dizer, eu ando com Deus. Você pode dizer isso, eu ando com Deus. Mas a porta mais importante que se abriu na sua vida foi quando aquela pedra foi removida do túmulo e o Senhor passou por ela. Ali começou a sua vida. Ali começou a sua vida. Antes havia um Deus no céu e homens na terra. Agora existem filhos na terra e um homem sentado à destra do Deus Pai. Jesus era Deus, mas também era homem. Antes só tinha Deus lá e os homens aqui. Agora existem filhos aqui e um homem lá nos representando diante do Pai. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Lembrar da ressurreição.